Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o projeto de Laranjeiras do Fluminense. Será que poderia sair do papel, ainda mais agora depois, do Super Mundial, onde o Fluminense vai ter uma premiação de 331 milhões, mas é claro, vai ter ali uma diminuição desse valor, porém, vale lembrar que esse sonho do Fluminense, quando foi idealizado, poderia sair do papel por muito menos, e isso considerando que o clube fosse pagar tudo, que obviamente não é uma expectativa real, porque, vamos combinar, se conseguisse um parceiro, uma empresa para fechar com o Name Rights, com certeza poderia sair do papel, e eu acho que seria bem interessante o Fluminense ter um estádio com uma capacidade de, quem sabe, 25, 20 mil torcedores, já seria bem interessante. Vale lembrar que lá em 2019, 6 anos atrás, quando foi idealizado, esse estádio teria uma capacidade de 15 mil torcedores, mas eu acho que seria bem pequeno, eu acho que eu colocaria um pouco maior, até para receber alguns jogos médios ali do Campeonato Brasileiro e também o início do estadual. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Futebol Team. Bora bater essa meta aqui de 30 mil inscritos no YouTube. Aqui nós postamos diretos, vídeos aqui de projetos anteriores, de CT, do Fluminense, de outros clubes espalhados pelo Brasil. Então conto com a sua ajuda, com seu like, sua inscrição, com certeza nos ajuda bastante. Bom, vale lembrar de que essa premiação do Mundial, sem dúvidas, poderia ser um fator para o Fluminense resolver algumas questões importantes. Seja esse projeto de Laranjeiras, que eu não considero que seja a principal coisa, não, mas poderia potencializar e tirar um dinheiro do bolso para fazer isso. Lembrando, tem a dívida também, esse valor de 331 milhões, se fosse líquido, poderia pagar tranquilamente uma boa parte da dívida total do Fluminense. E vale lembrar que as taxas nos Estados Unidos e outros chegariam até 40% do valor, aqui no Globo Esporte falando em 35%, ou seja, seria assim algo próximo na casa de 226 milhões de reais, então daria algo em torno de 215 milhões líquido, que vamos combinar já é um valor bem mais interessante, inclusive seria um valor só desse Mundial superior ao que o clube arrecadou durante toda a temporada de 2023, da Libertadores e tudo mais, que chegou em 194 milhões de reais, Então realmente seria um valor bem mais alto. E o clube inclusive poderia conseguir ter uma diminuição desse tributo e aí não seria necessário pagar esses 21% referente aos Estados Unidos. Então isso aí iria fazer sem dúvidas muita diferença, podendo fazer esse valor elevar a quase algo em torno dos 300 milhões de reais, Então a tendência é que isso aí não vá muito para frente, vamos combinar, não é fácil você se desviar assim dos impostos, mas poderia ser algo possível de acontecer. E aí, esse projeto, inclusive, lá de 2019, teria um custo estimado de 50 a 100 milhões. E vamos combinar, 2019, 100 milhões, hoje você pode colocar o dobro disso tranquilamente. Ainda mais custo de mão de obra, material, subiu demais, quem dirá para a construção de um estádio. Mas é igual eu falei, o Fluminense poderia tirar do bolso talvez 30, 40 milhões e conseguir o restante com outros patrocinadores para ter a construção de uma reforma de Laranjeiras, que inclusive já teve alguns projetos em 2023 para isso. Aqui, potencial construtivo. Entenda o planejamento do Fluminense para a reforma de Laranjeiras. Estava aqui, o clube pretende restaurar toda a sede, incluindo o estádio, e espera decreto da prefeitura em 2023. Inclusive, além do Fluminense, o Vasco, o próprio Flamengo também estava com essa ideia de potencial construtivo, que é nada mais nada menos do que essa área, que você não poderia construir um estádio, por exemplo, para mais do que 20 mil torcedores. E esse potencial construtivo seria justamente a intenção de aumentar essa estrutura, e quando você tem que esperar, vem de uma aprovação da prefeitura, vamos combinar, é algo bem difícil, até porque Laranjeiras é considerado um lugar histórico, então quando você para fazer qualquer tipo de mudança, não tem que ter uma autorização só do Fluminense, tem que ter da prefeitura e tudo mais, que aí seria realmente algo bem mais complicado de acontecer. Inclusive, naquela ocasião, quando teve a venda do André, até o presidente, o Mário Bittencourt, comentou sobre isso. Para que a gente possa fazer essa restauração, ter um estádio para jogos de campeonato estadual, 4, 5 jogos por ano, jogos menores, revitalização de toda a sede, enfim. Mas isso a gente vai mostrar mais adiante, no momento em que tiver a aprovação dessa verba, que não tem nada a ver com a verba da venda do André, nem com a premiação da Libertadores, mas sim com uma verba específica, que é a venda do potencial construtivo de Laranjeiras para restauração e reforma do estádio e da sede social, ou seja, para que empresas possam utilizar esse potencial construtivo, e sem dúvida seria algo bem mais fácil de ocorrer, E enfim, eu vou comentar aqui um pouco mais com vocês, inclusive sobre uma matéria mais recente, que eu vou deixar aqui, de 2024, sobre o Fluminense aguardando, no final do ano passado, esse sonho que foi um pouco adiado, mas quem sabe não possa sair do papel em 2025 ou em 2026.
Antes disso, eu tenho um recado rápido aqui, ó, da Foot Fanatics, com várias opções de camisas para você adquirir. Inclusive, vou deixar aqui algumas do Fluminense dessa atual temporada, do ano passado. Enfim, tem muitos preços bem interessantes. Por exemplo, essa camisa aqui falando de Laranjeiras, né? A camisa 3, parece a que eu estou usando aqui, mas esse time aqui é um do Chile. Essa do Fluminense bem bonita. 149, estava 349, estava com um desconto bem interessante, rapaz. 57%. E olha que a Foot Fanatics não é de colocar esses preços com desconto assim não. Essa aqui também 159, muito bonita, da temporada passada, camisa 3. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês na descrição, de vários outros produtos também, né, de clubes nacionais, internacionais. Você pode garantir a sua vindo pelo link aqui embaixo. Inclusive olha esse aqui, ó, do Arsenal, R$39, tem muita opção bacana, tá tudo aqui embaixo para vocês na Foot Fanatics. Bom, então lá em 2019 esse projeto foi idealizado com uma capacidade próxima, né, dos 15 mil torcedores, podendo chegar até 100 milhões de reais, e o grupo, né, Laranjeiras 21, que era só os conselheiros e torcedores, apresentou esse projeto, que obviamente não foi adiante, mas sempre ficou essa expectativa, né, dentro do clube. Vale lembrar que ele tinha uma perspectiva, né, melhor dizendo, de que o valor seria captado aí por meio dos sócios e tudo mais, e aí teria uma receita interessante vinda também de bilheteria, dos assentos, né, para você vender para os sócios, patrocínio, shows e eventos, que poderia viabilizar o custo e as despesas anualmente, tendo aqui a sustentabilidade econômica do projeto de um lucro de 18 milhões por ano, porque sem dúvida, né, seria um projeto muito interessante. Se não gastar nada, né, vamos colocar assim, 50 a 100 milhões poderia conseguir com um patrocinador. E aí você ter ainda um lucro total de 18 milhões, é claro, né, teria um percentual disso aqui para os sócios e tal, para a empresa, mas colocar metade disso, 10 milhões em 2019, hoje uns 40 milhões de reais por ano, sem dúvida já seria um valor muito interessante para as receitas do clube, e obviamente ter um estádio próprio, né, com a capacidade menor, sem dúvida seria interessante, principalmente para os jogos categoria de base, início de estadual, acho que seria bem interessante. Isso com 15 mil, se você consegue ampliar para algo próximo de 20, 25, como um dia já teve capacidade as Laranjeiras, né, de mais de 20 mil torcedores, por que não alguns jogos da Série A? 34ª rodada do Brasileirão, o Fluminense ali já está garantido no meio de tabela ou na Libertadores, jogo em casa contra o Juventude. Maracanã para 70 mil torcedores, faz sentido? Porque dá um estádio para 25 mil, enfim, um jogo aí de volta da Copa do Brasil sem grande demanda, já ganhou o primeiro de 4-0, vai jogar no Maracanã para 70 mil torcedores. Eu não sou muito a favor disso, acho interessante ter uma outra opção, até para você economizar nos custos, né? E aí vai lembrar, a revitalização foi adiada, então para 2025, e ainda aguardando essa venda do potencial construtivo vindo aí da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Ou seja, isso ainda não saiu e, como já estava sendo falado, vai sair em 2025, não foi o que aconteceu, e vale lembrar, agora fica uma expectativa para 2026. O clube não tem a intenção no momento de aumentar a capacidade do local, tá? E está aguardando justamente isso sair para ver quantos milhões consegue arrecadar para ter um financiamento, né, do estádio. Sem dúvida vai fazer muita diferença, e não viria essa grana ou algo nesse sentido da venda, por exemplo, de algum jogador, do John Ares, por exemplo, ou do Martinelli, enfim, ou da premiação do Mundial de Clubes. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, vai estar aqui o link da Foot Fanatics, várias opções e outras sugestões de vídeos, tudo aparecendo para vocês aqui na tela. Valeu, galera!